abençoe, né. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do livro Os Mensageiros, que se chama O Sopro. Nós viemos do capítulo 18, né, um capítulo muito bonito, muito esclarecedor, e que fala exatamente isso, né, sobre esclarecimentos. E trouxe pra gente tantas reflexões, tantas possibilidades de pensar, de refletir sobre o que nos é oferecido. E aí nós chegamos nesse capítulo, o Sopro, que vai falar para gente, assim, uma fala belíssima, que a gente vai conseguir se reconhecer como filhos de Deus, como trabalhadores na seara de nosso Senhor. E vamos a ele, né. Ele começa assim: "Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou: em virtude da tormenta inquietante, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Então a gente lembra, né, que quando eles chegaram em Alvorada Nova, o que está prestes a acontecer ali? Uma tempestade magnética, né. Essa tempestade magnética nós, comentamos sobre ela, que é um mecanismo do qual a espiritualidade superior usa para sanear o ambiente, a psicosfera do planeta Terra, porque essa região umbralina, ela está aqui, né, ela conversa muito diretamente com o plano, físico, né. Então a Terra, essa parte material onde nós estamos habitando, nós podemos dizer que é um umbral grosso. E tem essa parte que nós não vemos, que correlaciona conosco, que é a região são as regiões umbralinas do plano espiritual. Então, quando as tormentas mentais, os pensamentos estão muito desalinhados, desequilibrados, tendo a cooperação tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, através dos pensamentos desequilibrados e desequilibrantes, a espiritualidade superior, espíritos superiores fazem um saneamento dessa região, de forma que essas vibrações deletérias não interferem na nossa vida material, né, aqui no plano físico, tão perturbadoras que são, que elas poderiam nos desarranjar totalmente. Então eles providenciam essa limpeza, né, essa atmosfera psíquica, para que as coisas, se equilibrem. Então esse é o momento ao qual o Alfredo está pedindo, né, para que Aniceto espere, porque Aniceto tem experiência e tem condições de passar, incólume por essa tempestade. Mas ele, como ele falou no capítulo anterior, ele acha que André e Vicente vão ficar, assim, assustados, né. Tamanha a profusão, né, energética que deve ser esse momento. Então por isso ele está pedindo para que Aniceto considere e pernoite lá, né, com os rapazes André e Vicente. Meninas, se alguém quiser interromper a qualquer momento, falar alguma coisa, por favor, tá? Não precisa nem levantar a mãozinha não, só falar, dar a palavra que a gente que eu paro aqui. Poderão utilizar voltando.
e com profunda surpresa ouviu afirmar. André fica surpreso com a afirmação que Alfredo faz, né? Poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Então tem carro, gente, tem veículos, né? Tem, e isso é muito importante da gente pensar, porque a gente fica considerando assim: "Gente, como será o plano espiritual, né? Se eu voltar para lá, será que é a base de borrico, de manivela?". Nós precisamos lembrar que tudo que tem aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que tem no plano espiritual. Então, mesmo nessa região que está muito próxima à Terra, né, porque essa paragem aonde eles estão, está muito próxima de nós aqui, né, ela está dentro do umbral. Então, tem veículos? Tem. E são veículos, né, que a gente não tem ainda aqui na Terra visão sobre ele. Nós vamos lembrar que em nosso lar tem o aérobus, que é como se fosse uma nave, o aérobus é uma nave, e essa a nave funciona como se fosse um metrô, porque, né, interliga toda a colônia de nosso lar. Então, ele está dizendo aqui: "Se precisar, tem o carro, tem um motorista habilitado, né, conhecedor dos caminhos, que podem levar vocês em segurança". Então é muito bom a gente se deparar com essas informações muito constantemente, porque elas vão ganhando moradia dentro de nós, porque daqui a pouco a gente está voltando para o plano espiritual, gente, isso é um fato. Nenhum de nós sabe que dia será, mas todos nós sabemos que será. Então, quanto menos a gente ficar aturdido com considerações, não são considerações, são fatos. Os espíritos estão contando para nós, são fatos. Eh, André continua, né: "Não podia caber em meu espanto. Embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Então, o que que a André está falando aqui? Eu vi que lá em nosso lar os samaritanos se utilizam de carruagens, de animais, né, muares, e outros tipos de animais para fazer socorro em zonas, de maior sofrimento. Mas a gente sabe por que que eles utilizam esses equipamentos e essas ferramentas naquelas regiões, já estudamos sobre isso. Porém, lá em nosso lar, dentro de nosso lar, não são esses equipamentos que são utilizados. E ele está dizendo para nós que como essa colônia, esse posto de socorro não é uma colônia, é um posto de socorro, está numa região mais umbralina, né, eh, ele não imaginava que lá tivesse à disposição essas ferramentas de trabalho, e que para surpresa dele tem, e tem, né. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes de eletromagnetismo. Transcendentes, né. Então, assim, não são carros como nós temos aqui, são aparelhos, são mecanismos mais evoluídos,
né. E lembrando que isso aqui é nos idos de 1940, né, gente, que não existia, na época de André Luiz encarnado, eh, as coisas que hoje a gente vê, né, que a gente vê nos filmes, a gente vê na TV, estão muito mais próximos dessa realidade do plano espiritual. Então lembrando que tudo que existe aqui no plano físico é uma cópia imperfeita do que está no plano espiritual, e lembrando que se nos idos, né, de 1940, quando se passa essa história, André já conta para a gente de toda essa evolução, né, com esses equipamentos fantásticos, que na época dele encarnado, ninguém nunca, jamais poderia imaginar. Então a gente pode fazer uma ideia de como está hoje, 2025, a evolução no plano espiritual nessas colônias. Porque se vai evoluindo aqui, é óbvio que lá também está evoluindo, até mesmo porque, para chegar às evoluções que nós temos aqui hoje, elas vieram de lá para cá, né. Elas foram, importadas para cá, para nós. Então, ele está assim gente, eu não imaginava, é muita modernidade, né, é muita modernidade. Eu fico lembrando que eu criança lá em 1980 e poucos, quando via aqueles filmes futuristas, né, Blade Runner, falava: "Gente, isso nunca vai acontecer. Que mente é essa que criou uma nave, uma coisa dessas?", né, e existe. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar o aprendizado ativo, que foi por isso que ele saiu de nosso lar, trazendo André e Vicente, né? Eles estão numa empreitada de aprendizado, de serviço ativo. Então, não é para ficar parado esperando algo, é para agir, né? Claro que Aniceto ele é muito ponderado, ele sabe das necessidades e ele sabe como administrar essas necessidades. Ele não é uma pessoa inflexível, né. E aí o Alfredo sorri e fala assim: "Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Se for por falta, Aniceto, de serviço e de aprendizado, não se preocupe. Aqui tem com sobra, né. Eh, há sempre que fazeres em toda a parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-ia, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. A gente vai ver aqui, né, que nesse serviço, nesse trabalho da prece, existem várias ramificações. Mas só para a gente poder compreender um pouco, a gente não pensa com muita detença o quanto orar faz bem para nós e para os outros. Orar, gente, é interceder. Quando eu oro por alguém, eu estou intercedendo por ele, eu estou pedindo por ele, eu estou indo em socorro daquela pessoa, nas mais variadas necessidades. Não importa se aquela pessoa não está aberta à oração. Quem vai entregar o benefício não é quem ora está pedindo, está suplicando. Quem entrega o benefício é Deus.
é Jesus, é a espiritualidade. Mas pedir por alguém é trabalho, orar é trabalho. Quando nós oramos por alguém, além do benefício da intercessão, do trabalho da intercessão, nós estamos socorrendo aquela pessoa em níveis que nós desconhecemos. Às vezes eu posso orar por uma pessoa que está passando mal ou que está aflita por algum problema, mas eu não conheço a dimensão da aflição dela e dos problemas que ela vivencia. Mas Deus conhece, Jesus conhece, a espiritualidade conhece e vai entregar àquela pessoa que está necessitada aquilo que ela precisa, na medida que ela precisa. Ah, mas fulano está tão transtornado, tão alheio às coisas. Será que ele vai conseguir captar? Não somos nós que entregamos, somos nós quem pedimos. Quem entrega a espiritualidade, eles sabem exatamente como fazer. Então, quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede por alguém, quando a gente irradia por alguém, nós estamos. O trabalho de orar, de irradiar por alguém, também é um trabalho mediúnico, não é também, é um trabalho mediúnico, e é um trabalho também que trata de questões obsessivas, trata na área das desobsessões, por quê? Porque as nossas súplicas vão atingir o indivíduo nas suas áreas mais sensíveis, que começa no centro de tudo, que é a própria individualidade e a sua mente em desalinho. Se o corpo desalinhou, é porque o problema não começou no corpo, o problema começou no centro, né? O centro é o indivíduo. E ali a espiritualidade sabe como ajudar a ajustar. Então não é só orar, né? A gente pensa assim: "Ah, eu estou orando, eu fiz uma oração, eu orei um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra oração que eu elaborei, e foi só isso". Não existe só isso, né. Então, ele está sendo convocado, eles estão sendo convidados, na verdade, a trabalhar, a participar de um trabalho que tem, eh eh, várias camadas de profundidade. Eh, Excelente sugestão, diz Aniceto. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Por que ensinos edificantes? Porque muitas vezes a gente não tem a visão, a dimensão de como aquilo atua. E a gente vai vendo como que Jesus trabalha em nosso favor, como que a espiritualidade trabalha em nosso favor. E aí a gente vai vendo e a nossa fé vai aumentando. Por isso é um aprendizado edificante, porque à medida que nós vamos vendo a nossa fé, a nossa fé, ela vai aumentando a gente e não tem nada de errado nisso, gente, da gente orar pedindo a Deus: "Senhor, por favor, aumente a minha fé. Eu quero ter olhos de ver, eu quero ter ouvidos de ouvir, e eu quero chegar a um ponto, Senhor, de ver que tudo, tudo que nos acontece provém das suas benditas mãos, sem duvidar em absolutamente nada". E como é um exercício, muitas vezes vai demorar um tempo, porque a cura também se entrega em longa escala. Às vezes a gente acha que a gente vai orar agora e a pessoa vai estar inteirinha amanhã, daqui a algumas horas.
no máximo daqui uma semana. E pode acontecer de ser assim? Pode acontecer de ser assim, mas pode acontecer de não ser assim? Pode também. Às vezes a demora para nós. Na entrega do benefício, está dizendo que aquela estrutura renovada demanda de mais tempo de necessidade, seja da doença, seja no desequilíbrio, lembrando que a gente nunca é desassistido. Por isso que é por isso que é aprendizado, é lição de aprendizado, porque nos ensina, trabalha em nós vários entendimentos, potenciais desenvolvimentos das nossas percepções. Alguma coisa, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade, tá? É, ele fala, né? Excelente sugestão. A oração individual ou coletiva é sempre um vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, disse Ismália, não devemos demorar, está quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado, de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos, é, necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei. Indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais edificantes processos soproterápicos. Por quê? O que que ele está falando isso? O sopro é uma técnica de um passe, né? E ele está dizendo aqui que todos na Terra podem realizar, né? E podem se valer dessa técnica, né? É, é, porque o sopro aqui na Terra é um sublime privilégio dos homens, né? No entanto, quando encarnados, a gente se concentra em outras coisas, a gente se entrega a várias paixões, a vários interesses que têm relação direta com os interesses materiais, né? As questões do mundo, da matéria. E a gente não se atém, não presta atenção nas coisas que nos são oferecidas pelo mundo maior, pela espiritualidade, né? Então, da mesma forma que nós temos o passe nos centros espíritas, né, na cabina de passe, aonde você vai pedir, você vai orar, você vai interceder por uma pessoa, e a cabine de passe é uma excelente reflexão para nós, porque
A gente não precisa conhecer as pessoas que sentam na frente da gente, nós não precisamos, eh, saber os nomes delas, de onde elas vêm, o que elas fazem, para interceder por elas. Então, o sopro é uma técnica como o passe que a gente aplica na cabine de passe. Só que o passe que a gente aplica na cabine de passe, ele, eh a gente precisa entender, né, a gente precisa estudar, entender o que que a gente está fazendo ali. Porque senão a gente pensa assim: "Ai gente, eu entrei nessa sala, aí eu faço uns movimentos com a mão, e daí?". Não, né, tem uma logística. Você tem que saber o que que você está fazendo, você tem que saber o que que aquilo representa, o que que aquilo entrega. Então é estudo, né, é estudo, é dedicação, é comprometimento, não é diferente da terapia do sopro. Só que a terapia do sopro, ela vai exigir, eh, um tanto a mais de entrega, e nós vamos ver o que que é, né. Eh, mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso: como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino precisa manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. O que que ele está contando para gente? Olha, tem que estudar, não basta ter boa vontade, não basta ter interesse, ter a curiosidade. Tudo isso é necessário, a curiosidade sobre o trabalho, o interesse em participar dele, é necessário? Sim, né, é o gatilho, mas isso por si só não se sustenta, né. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Boa vontade é tudo aquilo que você faz com uma vontade sincera de servir. Vontade sincera. Primeiro que ter vontade, ter a vontade é um mecanismo, né, impulsionador, mas ter a boa vontade é o plus. Então, precisa-se ter a boa vontade. Os técnicos, os trabalhadores que utilizam essa ferramenta do sopro, eh, não se formaram de repente, não foi uma semana de curso, não foi um sábado à tarde ministrando um curso, ou 2 sábados, não, é uma constância de estudo, e nós veremos que não é só uma constância de estudo. Eh, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. O que são, gente? O que são? O que que é exercitarem-se longamente, adquirirem experiências a preço alto? Dedicação, um esforço muito grande,
muito grande em se manter em disciplina. Todo estudo pede, né, disciplina, pede constância, pede buscas e pede que a gente abra mão de alguma coisa. Então, quando a gente está interessado e, junto a esse interesse, a gente encontrou uma vontade boa de agir em determinada área, a gente precisa ter constância para se qualificar para estar naquela área, para realizar o que aquela área necessita, mas é o que aquela área necessita com qualidade. Então, muitas vezes, são horas, horas e horas, dias, meses, anos de estudo, né, para se qualificar, para aprender, para entender, porque aquilo que a gente, compreende, compreender parte do princípio que eu aprendi primeiro a gente aprende, aí a gente continua estudando para a gente ir podendo assimilar as ideias, né. Tornar o aprendizado compreensível, é assimilar as ideias. A partir dali, a gente já sabe como que a gente vai caminhar, o que que é preciso realizar naquela estrada. E aí você vai nós vamos buscando mais entendimento e vamos nos qualificando cada vez mais para estar ali realizando o trabalho da forma como o trabalho deve ser realizado. Isso pede para que a gente abra mão de muitos gostos, né. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: "Eu gosto muito do meu ócio, do meu momento de ócio". E é errado gostar? Não, não é errado não, você tem o direito de ter um momento de descanso. Só que, às vezes, você vai se envolver com determinados trabalhos que pedem determinados estudos e entregas que às vezes vai ser necessário abrir mão desse momento de ócio. E aí? Aí é que está a pergunta, você tem disposição para abrir mão de alguma coisa? Tem gente que começa uma tarefa muito bem, mas aí fala assim: "Ah, mas o fim de semana? Ah não, o fim de semana dá para abrir mão não, o fim de semana eu preciso, os amigos reúnem, tem uma festinha, tem uma comemoração, às vezes precisa se abrir mão disso, né. Então adquiriram experiências a preço alto. Preço alto é muita dedicação. E o que que a pessoa vai deixar de gozar a por essa dedicação. Podem ser coisas imagináveis para a gente e inimagináveis também, né, porque faz parte do trabalho. E aí a gente vai dar um exemplo que ele vai descrever aqui mais à frente. Continuando. Em tudo há uma ciência de começar. A gente precisa, né, começar. A gente já falou sobre isso. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Gente, mas para isso vocês ouviram que eles ganham remunerações, a gente sabe que todo trabalho no plano espiritual é remunerado, né. Tem lá o maravilhoso bônus horas, mas não é só o bônus hora é o bônus do trabalhador. Mas tem os plus, que geralmente a gente não pensa. Tem o plus das amizades que se constroem, das conexões que se formam, né. Às vezes a gente
vai participar de um estudo junto, cada um vai seguir um caminho ali dentro de uma atividade que às vezes não vai pelos nossos interesses e disposições, não vai nos manter juntos. Mas nós sempre vamos ter uma lembrança de simpatia e de afeto por cada um que esteve conosco. Essas são as conexões que se formam, que é só o trabalho, é só a colaboração, é só a busca que entrega. Quão de nós aqui na Terra, a gente não estudou, ou fez um curso, ou fez alguma coisa, e com um grupo de pessoas, e lá tinha uma ou 2 ou várias, que a gente gostou muito, se deu muito bem, se identificou, acabou aquilo ali, cada um foi para um lado. Mas de repente, em algum momento da vida, eureka, se encontra com um, se encontra com o outro, e um fala: "Nossa, o que que você está fazendo?" "Ah, eu estou trabalhando em tal lugar." "Ah, que legal, que" e tal. E dali, gente, dali a teia, o fio da amizade, do elan, está formado. A gente vai lembrar que o ministro, eu esqueci o nome dele, agora me fugiu. O ministro ao qual André Luiz foi pediu uma entrevista com eles, lembram lá em Nosso Lar? André pede a entrevista e vai, tá lá a Doninha e o André na sala, que a gente gritou daqui, falou: "André, sai daí que é cilada". Pois é. Lembra que o ministro falou com ela? A senhora teve várias oportunidades de trabalhar, de criar amigos e conexões. Por que criar conexões é bom, gente? Por que que eu dei esse exemplo do às vezes a gente participa de algum movimento que as pessoas gostam e a vida segue, cada um vai para um lado, e de repente a gente encontra aquela pessoa. Gente, todo ser humano é um ponto de luz no caminho da gente, todo ser humano, todo ser humano. E ele fala para ela assim: "Você não criou conexões." Por quê? Mesmo que ela não estivesse em condições de ajudar os filhos, que foi o que ela foi, pedir a ele, né, condições para ajudar os filhos, ela poderia, mesmo ela não tendo, ela poderia se valer das amizades que ela fez e que talvez pudessem interceder por ela, no lugar dela, já que ela não tinha talvez condições de estar. É isso que as amizades fazem, que os fios tecidos por nós realizam na nossa vida. Nunca é pelo outro, gente, é sempre por nós. O ponto de partida da criação do fio sempre começa em nós. E aí a gente conecta um no fiozinho do outro e vai caminhando. Então, só que esses irmãos, eles precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Então, muitas vezes, o grupo, nós aqui, vocês vão realizar essa atividade do sopro. Eu do grupo, que estou sempre em contato com vocês, sou a mais desequilibrada, né? A que fala mais mal dos outros, mais faz fofoca, mais fala palavrão, mais pensa besteiras, né? De vários tipos. Às vezes, para vocês manterem a própria sanidade, a própria estrutura de não desequilíbrio, precisa fazer uma escolha, a escolha de Sofia, né. A Renata está sempre pessimista, ela isso não é abandonar, gente, isso é uma busca. Quando a gente está buscando algo, quando eh, falando assim, parece que a gente está dizendo que tem que soltar a mão dos outros. Não, não é. Mas se do meu grupo eu sou a mais desequilibrada ou tenho os mais desequilibrados que eu, e eu estou caminhando nessa direção, buscando algo mais espiritual, primeiro que a gente já passa a destoar do grupo, né. Sempre vai ter aquele que passa a destoar do grupo.
E aí, eu paro de falar palavrão, mas estou sempre sendo instigada aquilo, os pensamentos sempre instigados, não porque me colocam nessa condição, isso está em mim. Mas eu decidi que eu quero mudar, e eu posso mudar, eu posso mudar. Então, muitas vezes, eu vou ter que me afastar daquilo que talvez eu goste muito, mas eu tenho um objetivo, e esse objetivo, às vezes, pede que eu me afaste. Isso pode ser de determinadas amizades, isso pode ser com relação a determinados gozos da vida, festas, viagens e etcétera e tal, né, ou o ócio, que eu prezo, né. Então, assim, esses espíritos têm que trabalhar em si, lembrando que, se vocês estão buscando isso e eu sou a ovelha negra do caminho, não sou eu que coloco esses defeitos em vocês, tá? Esses defeitos já estão em vocês. Talvez eu só sopre, seja o irmão que só sopre a brasa, mas já está em vocês. Então, o esforço tem que partir de vocês, tem que partir de mim. Eu tenho um amigo que fala muito palavrão. Eu vou deixar de ser amigo dele porque ele fala muito palavrão? Não. Mas se eu estou perto dele, eu tenho tendências a ir no mesmo caminho, eu tenho que me esforçar mais para não agir assim. Vai ser mais sacrificante para mim. Então, esses espíritos fazem esse movimento, porque quem vai trabalhar com o sopro curador não pode ser uma pessoa que tenha essa esse esse comportamento adoecido, né. A boca tem que ser uma boca que consola. O trato respiratório tem que ser um trato respiratório acostumado a vibrações salubres. Toda vez que a gente xinga, que a gente fala palavrão, a gente acha que a gente intoxica é só a mente, né, é só a mente que fica com uma fumacinha cinza, né, não, todo o trato respiratório, pulmão, traqueia, toda essa região, ela se torna comprometida pelas pestilência das vibrações das palavras que eu falo. Aí, a gente pode até falar: "Nossa, eu tô até arrepiada, tô pensando agora em parar de falar as besteiras que falam". Pois é, deve se considerar, mas não adianta arrepiar, falar assim: "Ai, eu nem imaginava", não. Tem que fazer, gente, tem que partir pra ação, né. Então, assim, e santidade das intenções, porque tem que pensar bem, não pode ocupar a mente com pensamentos de fofoca, de maledicência, de: você viu aquilo? Ah, eu não disse nada, mas já disse tudo". Gente, não pode, né. Então são espíritos que têm que fazer um trabalho hercúleo para se manterem na qualificação que o trabalho pede. Alguma coisa, pessoal? Continuemos então. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador, depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme sufici para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Então, entendemos agora por que o passe do sopro é uma ferramenta disponível
mas é uma ferramenta disponível que vai ter uma certa dificuldade de encontrar os trabalhadores, apesar de que os trabalhadores existem. Os trabalhadores dessa seara, dessa função, eles existem. Muitos espíritas dirão, gente, vocês se não ouviram, ouvirão. Ah, hoje em dia ninguém trabalha com passe do sopro, não. Caiu em desuso, né? É uma técnica assim que não tem muito adepto. Já teve o seu momento, hoje não tem mais. Não é verdade, não é verdade. É uma técnica que tem o uso, é uma técnica que pode e deve ser utilizada, porém, porque se encontra poucos trabalhadores para a execução dessa técnica, desse trabalho, porque os encarnados, e aqui ele está falando diretamente para nós encarnados, ele está dizendo que a gente precisa se abster de determinadas coisas. Por quê? A gente precisa ter o estômago sadio, a gente não come bem. A gente come muito, come mal, né? Então, a gente entope a nossa região gástrica com excessos de gorduras, com alimentos, hoje em dia, extremamente ultraprocessados, de difícil digestão, remosos, que fazem com que os órgãos que têm a função de ajudar a metabolizar isso aí tenha muitos problemas, né? Gaste uma energia assim fora do comum para processar uma coisinha mínima, mínima que a gente vai ingerir. Então a gente se alimenta mal, porque precisa ter o estômago sadio. A gente não tem. A boca habituada a falar o bem, né? Habituada a falar o bem. Ah, mas eu não falei mal, eu só fiz um comentário. Não está habituada, né? A mente não está habituada a pensar bem, só pensa em fazer um comentário, e a boca só reproduz o comentário que a mente processou. A abstenção do mal, ser maledicente é ser maldoso, porque existe o tráfego da maldade intencional, aonde eu ajo mal por vontade, e tem aquele trato da maldade dissimulada, né? Então, a abstenção do mal em suas práticas mínimas, mínimas. Dá um exemplo. Uma vingancinha boba. Não vou ajudar a fulana a resolver isso. Uma coisa simples que ela não sabe, mas eu sei, porque ela me fez raiva e eu não vou fazer, deixar quebrar a cabeça. Não. Isso é vingança, gente. Espírito de vingança. A gente pensa que vingança é só aquelas coisas cabulosas que a gente vê nos jornais, que a gente lê nos livros, lê. Não, não. Existe as maldades sutis, mas que não deixam de ser maldade, porque é sutil. Muito pelo contrário, só nos conta que nós gastamos mais energia para torná-la sutil, né? E mente reta, interessada em auxiliar. Mente reta. Eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Qual é o meu interesse? Zero. E se em algum momento, porque eu não sou um espírito superior, não sou um espírito iluminado, eu pensar que eu vou poder auferir algum lucro com essa ajuda, eu preciso desconsiderar imediatamente. Eu não quero. Isso não é algo que está pronto, que está formatado, é algo que é construído.
Obedecendo a esses requisitos, simples, né, gente? Alguém aí tem alguma dificuldade? Alguém aí pode se candidatar nesse momento para engajar-se nessa tarefa do sopro, né? Paga-se excessivamente bem, tá? Mas tem esses requisitos que às vezes para um ou outro tem uma vírgulazinha mais desafiadora, né? Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador. Gente, você imagina você ter essa conduta na sua vida, você ser, não é ter, é você ser essa conduta, essa expressão de conduta na sua vida, e você acalmar alguém, revigorar alguém, estimular, curar alguém através de um passe aonde você acolhe a cabeça de uma pessoa e você assopra. A gente vai ver mais à frente como que são essas técnicas. Você assopra, né. Dá para imaginar? Dá, né. Dá, dá. Por intermédio dele pode-se transmitir também, aqui na Terra, a saúde, o conforto e a vida. E quando a gente lê saúde, a gente não está falando apenas da pessoa que está manifestando uma doença, saúde é muito mais profundo que isso. Quando a gente fala em conforto, a gente não está falando só de uma caminha gostosa, um calçado fofinho, uma roupa confortável, é muito mais que isso. E a gente está falando de vida, e só de falar de vida a gente já sabe que é muito mais profundo do que isso, né. Então, olha a magnitude desse trabalho. "Ah, é um trabalho que caiu em desuso", não caiu. Qualquer um de nós pode ser esse trabalhador. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pessoal, eu vou parar aqui, tá? Porque aí a gente termina na semana próxima. É isso que eu ia falar, que já são falta 4 para as 9, né. Se quer deixar para terminar na próxima semana. Alguma consideração, Elaine? Você gostaria de fazer algum comentário? Os nossos amigos que estão aí, por favor, né, gente? É um estudo. Vocês Eu podem dizer: queria "Renata, eu não concordo com isso". Nós não, estamos estudando. então, eu acho que a técnica do sopro não é que ela caiu em desuso, eu acho é que está muito difícil achar pessoas que atendam aos requisitos. É quase Sim, impossível, né, e se a gente for parar para pensar, fazendo uma autoavaliação, nenhum de nós, quase nenhum de nós, né, conseguiria estar, o estômago sadio, boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. É muita coisa. é. Não é pouca coisa não, mas não é pouca coisa que a gente não possa adquirir. Então nós vamos lembrar que esses trabalhadores, esses espíritos que estão envolvidos nessa tarefa no plano espiritual, eles não são espíritos superiores, espíritos perfeitos, espíritos puros, não são. São trabalhadores como nós, Elaine. Só que são trabalhadores como nós que escolheram, decidiram e estão lutando para se manter de uma forma onde eles se tornam capazes. E aí, capazes de exercer. E aí a gente vai se lembrar que tudo na vida da gente que pede constância, desenvolve-se hábitos. Quem tem o hábito de falar palavrão, pode passar a ter o hábito de não falar. É uma escolha, é uma autoeducação. Então, o que que eles estão contando para nós? Que esses espíritos se autoeducam. Eles se autoeducam
para se qualificarem a essa tarefa. E quando eu falei assim que é uma tarefa que vocês podem ouvir que está em desuso, porque eu já ouvi, usando essa palavra mesmo, desuso, é porque, isso é coisa de antigamente, de muito antigamente, hoje em dia não se faz mais, está em desuso. Não, não está. Justamente é isso que você falou, é a dificuldade de achar, de encontrar as pessoas que vão querer se autoeducar com um esforço hercúleo, porque a gente fala de vícios, quando nós falamos de vícios, João tem o vício de beber, José tem o vício de fumar, fulano tem o vício de falar mentira. Quando a gente fala em vícios dessa forma, a gente imagina vícios nessas prateleiras, né? E os vícios, o vício da maledicência, ele é extremamente nocivo, extremamente nocivo. Então, mas é um vício, né? Só que é um vício moral, aonde a pessoa não vai no supermercado e na padaria e ela pega aquilo na prateleira para ela consumir. Ela produz isso dela. Mas ela pode deixar de fazer? Ela pode, né? Então, uma coisa que eles falam para nós aqui, que é muito importante da gente considerar, e que a gente pode se qualificar também, porque esses espíritos que realizam essa tarefa não são espíritos perfeitos. Não são, eles não vieram de outra dimensão para realizar esse trabalho ali, não. Não. Né? Mas são espíritos que fazem uma escolha persistente. E como a gente sabe que toda escolha de persistência, né, cria um padrão, eles estão desenvolvendo esse padrão. Isso aí. Vamos fazer oração para eu parar a gravação? Podemos? Escolher alguém? Você mesmo pode fazer. Eu? Obrigada. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje para realizar esse estudo e enriquecermos do saber, das necessidades de ter um coração reto, uma mente limpa, desejosa de amor, de misericórdia. Pedimos que nos ajude a enfrentar os obstáculos do dia a dia para sermos pessoas melhores e colocarmos em prática esses ensinamentos. Que assim seja. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Elaine, Antonieta, Denícia, que mais está aqui? Maria Alice saiu. Regina. Hã? Regina. Regina, não está aparecendo aqui para mim. Regina, muito